Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos ao Evolução Diária de hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Vamos começar a semana, vamos começar essa semana, essa segunda-feira com o pé direito, enchendo o nosso tanque com o nosso combustível, que é o conhecimento. Essa semana nós vamos falar sobre armadilhas. O tema dessa semana é armadilhas. O que são armadilhas? Armadilhas são coisas que te impedem de alcançar sucesso na sua própria vida. Elas estão em todos os lugares, em todos os momentos, e o maior intuito das armadilhas é nos distanciar de uma vida de sucesso, tá bom? Essa semana eu quero te levar a um alto nível de conhecimento, um conhecimento que vai te levar ao seu processo de evolução, ou melhor dizendo, ao processo de evolução da sua própria vida. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida estudando Bíblia, e também procurando entender sobre o comportamento humano. Eu sou teólogo, para quem não me conhece, pós-graduado em psicologia pastoral ou psicologia comportamental e pós-graduando pela PUC do Rio Grande do Sul em neurociência comportamental. Durante esses 10 anos eu procurei entender a palavra de Deus para aplicar corretamente sobre a minha própria vida e também ensinar outras pessoas o caminho certo, ok? E também busco a cada dia entender melhor o ser humano com o intuito de ajudar as pessoas a romperem as suas próprias dificuldades, as suas próprias debilidades e outras coisas mais. Ao longo desses anos eu cheguei à conclusão de que o conhecimento é a base para o nosso sucesso, ou seja, o conhecimento é a base para o sucesso de qualquer pessoa em qualquer área das suas próprias vidas. Todos nós, queiram ou não, nós precisamos entender sobre as leis que regem o mundo físico, as leis do mundo espiritual que reverberam no mundo físico e também precisamos conhecer as nossas próprias emoções, que são o motor do nosso comportamento, tá bom? São pelas nossas emoções que nós tomamos as nossas decisões e fazemos escolhas, desde as mais simples até as mais complexas. Existem duas maneiras de tomar decisões e fazer escolhas. São elas de forma consciente e de forma inconsciente. Decisões e escolhas conscientes, elas são intencionais, ou seja, nós sabemos literalmente o que e o porquê nós estamos fazendo. Já as decisões e escolhas inconscientes são decisões e escolhas impulsionadas pelo seu subconsciente. O que isso quer dizer? Que nem sempre são as melhores escolhas e decisões que nós tomamos. É da forma, ou melhor dizendo, é de forma inconsciente, tá? Que muitas pessoas falam ou fazem coisas que depois acabam se arrependendo, como se estivessem ali no piloto automático. O conhecimento nos leva a um novo nível. Conhecer a si mesmo e conhecer as leis que regem o universo é fundamental para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, tá? Todo ser humano, entenda isso, eu preciso te explicar aqui bem rapidamente, de forma resumida e objetiva, o conceito da tricotomia humana, tá? Todo ser humano é dotado de um corpo, uma alma e um espírito, e entender essas três esferas nos leva ou nos levará a uma vida de paz e prosperidade. Conforme está escrito lá em João 10:10, que diz assim, onde Jesus diz, na verdade, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você puder, anote aí as referências bíblicas para você estudar posteriormente. Vamos lá, deixa eu te explicar um pouquinho sobre essa questão da tricotomia humana, as esferas do corpo, da alma e do espírito. O nosso corpo físico é a parte visível do ser humano, ou seja, todos nós temos um corpo físico. A nossa alma é a nossa psique, a nossa inteligência, os pensamentos e os sentimentos. E o nosso espírito é o elo entre nós e Deus. Entender essas três esferas dará um novo sentido às nossas próprias vidas. E descobrindo o verdadeiro sentido, como diz um rabino judeu, que eu não me recordo o nome dele agora, nós passamos a viver ou nascemos verdadeiramente para o nosso propósito aqui na Terra. Nós precisamos entender que infelizmente nós temos e também sofremos oposição na esfera espiritual sobre as nossas vidas. E é justamente no mundo espiritual que as coisas acontecem, fluem ou reverberam aqui no mundo físico. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para trazer uma nova realidade, para inaugurar uma nova dimensão, a dimensão de uma nova realidade, que é a dimensão do espírito ou a realidade do espírito, tá bom? Deixa eu te explicar melhor isso aqui para você entender. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Arte na Guerra, e tem um trecho nesse livro, um determinado trecho, que diz assim: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado das batalhas. Preste bem atenção, se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, tá? Isso aqui é intencional, você não precisa temer o resultado das suas batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você também terá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, então você perderá todas as suas batalhas. Esse livro
livro ele foi escrito por um general chinês, estrategista, especialista em batalhas militares, e é um livro muito utilizado no mundo dos negócios, tá bom? A grande lição desse livro está em conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, e você sempre será um vitorioso. Então, olha só, na concepção, tá, do general chinês, estrategista em batalhas militares, quando você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você se torna um grande vitorioso. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, a Bíblia diz que Deus tem um plano perfeito para os seus filhos e que Jesus veio, tá, conforme eu disse, inaugurar uma nova dimensão, uma nova realidade e trazer uma vida de paz e prosperidade para mim e para você, para todos aqueles que acreditam nele, tá bom? Porém, muitos filhos, né, não filhos de Deus, não estão vivendo as promessas que Deus tem para suas próprias vidas. E o principal motivo de muitos, né, não viverem as promessas de Deus se dá pela falta de conhecimento. O diabo, que é o nosso inimigo espiritual, sabe que Deus tem um plano perfeito na vida dos seus filhos e que Deus quer dar coisas boas aos seus filhos. Sabendo disso, ele tenta de todas as maneiras distanciar o povo de Deus das promessas de Deus. Agora, por que ele, o diabo, o inimigo das nossas almas, não quer ver, né, os filhos de Deus vivendo as promessas de Deus? Vamos entender isso aqui, ó. O diabo, antes de ser diabo, era um anjo. Para quem não sabe, o diabo, antes de ser diabo, era um anjo que tentou usurpar o trono de Deus. Ele queria simplesmente ser como Deus. Por esse motivo, ele foi expulso do céu e junto com ele foram expulsos também a terça parte do exército angelical, pois eles haviam sido corrompidos pelas estratégias do diabo. A partir daí, tá, o diabo, que não é inimigo de Deus, porque ele não é páreo para Deus, ele começou a se opor a nós, os filhos de Deus. Então, na visão do diabo, que não tem acesso à redenção, Deus foi injusto com ele. Entenda aqui, olha que interessante, pois pelo plano de redenção, nós seres humanos temos por meio de Jesus Cristo acesso à salvação e ele não. Mas por que o diabo não teve acesso ao plano de redenção, pastor? Talvez esteja surgindo essa dúvida dentro de você ou surja aqui durante esse estudo. Porque para ter acesso ao plano de redenção, precisa ter arrependimento. E em nenhum momento o diabo, ele expressa arrependimento. Então entenda isso aqui, você precisa entender isso, tá bom? Não há perdão nem graça sem arrependimento. Não há perdão e nem graça sem arrependimento. Para haver arrependimento, necessariamente precisa ser gerado a consciência do pecado, tá? E sem a consciência do pecado, sem arrependimento, não tem redenção, tá bom? Aí a partir daí, o diabo, sabendo que ele não teria mais chances, tá? Por quê? Porque ele queria reinar de qualquer jeito. Se não no céu, vai no inferno mesmo. O desejo dele era de reinar. Ele se concentra em tentar impedir a expressão, tá, do reino de Deus aqui na Terra. Então o diabo, ele luta, tá, contra o reino espiritual aqui nas nossas vidas. Então existe uma dimensão que nos dá acesso a uma vida plena, a uma vida abundante, e o diabo quer nos impedir de viver essa vida de plenitude e abundância. Talvez esteja falando aí, nossa, mas hoje o pastor está falando sobre o diabo. Isso, eu sou pastor, estudioso da Bíblia, eu quero te levar a uma vida de paz e prosperidade. Você precisa entender que existe um plano, uma estratégia do mundo espiritual maligno contra a tua vida, tá? Tem muita gente que tenta com todas as forças aqui no mundo físico e não consegue romper. Por quê? Porque existe oposição maligna lutando contra a tua vida, tá bom? Você precisa entender isso. Isso aqui é conceito básico de batalha espiritual. Então eu sempre ensino que Jesus veio para inaugurar o reino de Deus na terra. Porém, essa expressão de reino, ela foi mal compreendida, tá bom? Por que foi mal compreendida? Porque não dá pra gente entender reino, que é algo espiritual, de forma natural. A nossa carnalidade, a nossa natureza humana não nos deixa compreender as questões do espírito. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não consegue discernir, em outras palavras, compreender as coisas do espírito. Note aqui algo muito importante. Todo reino precisa de um rei. O reino de Deus já tinha ali um rei chamado Jesus, o Filho de Deus. Porém, antes de Jesus ser revelado, primeiramente foi revelado o povo desse reino. Deus faz uma promessa a Abraão e diz o seguinte: de ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, o que Deus estava dizendo era que o que eu vou fazer na terra toda vai começar através da tua vida e vai transbordar sobre todas as nações da terra. Um reino que mesmo antes de existir, preste bem atenção, um reino que mesmo antes de existir já havia sido revelado por Deus, o povo desse reino.
que seria Abraão e toda a sua descendência. E nós estamos debaixo dessa mesma promessa, debaixo desse mesmo reino, tá bom? Então a descendência de Abraão não quer dizer apenas os nascidos de Abraão, mas todos aqueles que estiverem debaixo da fé de Abraão farão parte desse reino, tá? Então, um reino que aponta para duas realidades. Entenda isso aqui em nome de Jesus, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Um reino que aponta para a realidade física e também aponta para a realidade espiritual. E o diabo se opõe a esse reino, se opõe às nossas vidas. Ele não quer que a gente viva de jeito nenhum a realidade do reino espiritual que reverbera aqui no mundo físico. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que, pastor, que o diabo não quer? Deixa eu te explicar isso aqui. Por que ele se opõe tanto? Tá? Por que ele se opõe? Por que ele não quer que a gente viva essa realidade? Por dois motivos. Primeiro, porque ele veio de lá, conhece a realidade do reino espiritual. Ele sabe que esse reino é extraordinário, a ponto dele querer, né, tentar reinar lá. Ele quis usurpar o trono de Deus, mas ele não conseguiu, por isso ele foi expulso. Ele não quer que nenhum dos filhos de Deus vivam essa realidade que é boa, perfeita e agradável. Seria mais ou menos assim: já que eu não posso, vocês também não podem. Tá? As minhas atitudes me tiraram de lá, agora eu vou fazer de tudo para levarem vocês comigo, tirando também essa realidade da vida de vocês. Segundo motivo, que ele não quer que você viva a realidade do reino de jeito nenhum, tá bom? Ele não quer que você descubra a sua missão na Terra. Porque a partir do momento que você descobrir a sua missão, o seu propósito, a missão dele perde o sentido. É isso mesmo. Na hora que nós, seres humanos, descobrimos a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra, a missão do diabo acaba perdendo o sentido. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Ou seja, quando você é transformado pela renovação do seu próprio entendimento, você descobre coisas que vão te levar a viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por isso, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, quer te manter, ou melhor dizendo, nos manter aprisionado nas coisas desse mundo. Tá? João 10:10, a parte A, diz assim: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas roubar, matar e destruir o que, pastor Vitor? Roubar, matar e destruir todas as possibilidades de nós vivermos a realidade desse reino sobre as nossas vidas. Tá? Já que ele está condenado mesmo à morte eterna, o desejo do coração do diabo é te levar também, ou seja, levar a terça parte também dos seres humanos. Já que ele conseguiu alcançar a missão de levar a terça parte dos anjos, ele quer também arrancar a nossa possibilidade de viver a realidade do reino, levando pelo menos 1/3 da humanidade para o inferno, que é justamente onde ele está, tá bom? Então, a estratégia do diabo de se opor ao reino é justamente para tirar a oportunidade dos filhos de Deus de viverem a realidade desse reino, tanto na terra quanto no céu. E para nos tirar dessa realidade de reino, ele tem lá suas estratégias, que nós também podemos chamar de armadilhas. E essas armadilhas, elas acabam aprisionando muita gente, porque lhes faltam conhecimento, tá bom? Então nós vamos começar a entender essas armadilhas espirituais, essas armadilhas que acontecem nas nossas vidas, que nos tiram de uma realidade de plenitude, de abundância, tá? Nós vamos entender essas armadilhas do inimigo, como elas funcionam e como podemos vencê-las. Digo isso porque provavelmente, né, nós vamos ter aqui de forma sequencial e talvez perdure não só uma semana, porque tem assunto aqui para 2 semanas, tá bom? Pra gente estudar a respeito disso. Então tá na hora da gente dar um basta, tá na hora da gente conhecer o nosso Deus na plenitude, tá na hora da gente conhecer a nós mesmos, a nossa identidade, tá na hora da gente conhecer o nosso inimigo e as estratégias espirituais que ele tem contra as nossas vidas. E isso certamente nos levará a uma vida de plenitude, uma vida de abundância, conforme prometida por Jesus, conforme eu disse lá no começo em João 10:10, tá bom? Então você precisa aprender a respeito do reino espiritual, você precisa buscar, por mais que você talvez fale, pastor, mas eu não gosto muito desse assunto espiritual, você precisa entender que é o mundo espiritual que está regendo aqui a sua vida no mundo físico, tá bom? Então é importante nós entendermos que nós temos uma oposição, que o inimigo luta contra nós e que nós precisamos vencer as armadilhas de Satanás contra as nossas próprias vidas, tá? Então assim, adquirindo conhecimento, você precisa entender isso. A ignorância que aprisiona muitas pessoas
vai ser quando a gente adquire o conhecimento é a chave, tá? Que nos tira dessa ignorância, que nos mantém preso nessa ignorância. E com conhecimento, o diabo nunca mais poderá, com as suas armadilhas, te manter aprisionado nas suas debilidades, nas suas fraquezas, né? Não deixando você alcançar uma vida de paz e prosperidade. Amém? Por hoje é só. Eu quero pedir para você tirar um print bem bonito dessa tela para a gente agitar as redes sociais e que você escreva assim: a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Eu vou repetir para você: a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Vamos, tira o print, posta nas suas redes sociais para que muitas outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo libertador. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã às 7h40 para mais uma Evolução Diária. Deus te abençoe!